estando na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Jesus, por mais um Café com Palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de poder tratar de assuntos que são relevantes para o crescimento da igreja, para o crescimento de uma sociedade, para o nosso crescimento como pessoa. Obrigado pela oportunidade de nós vivermos um país laico. E quanto à liberdade de expressão que nós temos, a oração que nós fazemos nesse momento nos ensina a vivê-la da melhor forma possível. Se o Senhor nos dá a liberdade de expressão, Pai, nos ensina a utilizá-la da melhor forma possível para a glória do Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esse culto, por essa reunião, por esse momento tão precioso. No nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite. A gente está começando mais um Café com Palavra. Hoje nós vamos falar sobre política, vamos falar sobre o cristão, o seu papel quanto à política. E antes da gente iniciar, eu queria compartilhar com vocês as nossas programações. O Café com Palavra ele é uma das programações da rede, Ministério Jovem aqui da IPBE, e nós entendendo a realidade da qual nós estamos vivendo hoje, nós temos o privilégio de ter uma igreja que prega expositivamente todas as semanas. Isso é uma bênção. Bom seria se todas as igrejas pudessem pregar de forma expositiva e sequencial. E é uma bênção para o crescimento e para a alimentação dos cristãos. A nossa igreja ela é consideravelmente jovem, uma parte dela é bem jovem. E olhando para a nossa realidade, entendendo que nós temos uma igreja jovem, os cultos de domingo eles já são muito jovens. Percebemos que necessariamente não precisaríamos ter no sábado cultos iguais aos de domingo. Ou seja, com a mesma estrutura litúrgica, com a mesma proposta, quando na verdade o culto de domingo ele já é muito jovem. É interessante porque na maioria das igrejas que você vê uma certa concentração de jovens nos cultos aos sábados, onde superlotam as igrejas, necessariamente eles não vão aos domingos. Eles não têm esse compromisso dominical, onde na verdade o culto principal da igreja do Senhor, onde todos os irmãos daquela comunidade congregam juntos, é no domingo. Então, percebendo isso, olhando para a nossa realidade, vendo os nossos jovens, nós percebemos que a nossa juventude, o nosso contexto, precisaria continuar tendo cultos, mas nós começamos a orar e pensamos numa proposta dinâmica, entendendo a realidade que nós estamos vivendo, entendendo que hoje nós temos muitos jovens no meio acadêmico, no mercado de trabalho, e aí nós temos, por exemplo, tratado no Café com Palavra assuntos que são pertinentes e são relevantes para o nosso crescimento. A gente teve, por exemplo, agora no Café com Palavra, há pouco tempo, sobre fé e trabalho, como conectar a nossa vocação com o reino de Deus. Alguns foram chamados para o ministério, outros foram chamados para aí era a dicotomia que as pessoas faziam para uma atividade secular, quando na verdade não existe isso. Diferença entre um pastor e um lixeiro, entre um advogado e um missionário que vai para o campo transcultural, na verdade são pessoas que receberam de Deus uma vocação específica para áreas diferentes, quando na verdade todos precisam glorificar o nome dele. E aí nós percebemos que somente funções são diferentes. E aí, entendendo isso, nós percebemos que todos nós estamos conectados, inseridos em uma sociedade onde o evangelho precisa ser pregado. E olhando para esse contexto, nós entendemos também que a nossa realidade ela precisa ser missional. Nós precisamos sair das quatro paredes. E pensando nisso, nós começamos a trabalhar essa dinâmica de culto, entendendo que nós já estamos recebendo muito da parte de Deus. Nós temos ouvido o Evangelho semanalmente. Nós, agora, por receber o Evangelho e compreendê-lo, acreditamos que precisamos compartilhá-lo também. Então eu queria mostrar para vocês a rotina de programações, a rotina de cultos que acontece durante o mês na rede. Nós estamos começando a trabalhar isso e eu queria passar para vocês aqui, a primeira semana do mês
nós temos culto na igreja. Embora nós entendamos essa importância missional, nós continuaremos tendo culto, e a primeira semana nós teremos culto, e vamos começar agora, por exemplo, a partir da próxima semana, é o primeiro sábado de setembro, vamos trabalhar a série de Jonas. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, trabalharemos um capítulo em cada primeira semana do mês. E encerraremos a série de mensagens de Jonas no mês de dezembro. Então, nós estudaremos um pouco acerca do missionário que foi chamado para pregar o evangelho. O missionário que deu certo, mas ao mesmo tempo deu errado. Meio paradoxo isso, mas a gente vai poder entender. Se você quiser vir, toda a primeira semana nós teremos culto aqui e vamos trabalhar até dezembro a série de Jonas, um capítulo a cada semana, tá bom? Segundo sábado de cada mês, nós não temos programação na igreja. Nós temos pequenos grupos na igreja espalhados pela cidade, e nem todos os grupos conseguem se reunir durante a semana. Alguns conseguem, mas outros não. Por quê? Muitas pessoas estudam, trabalham, e fica difícil alguns grupos para sincronizar o horário de todos. E aí tinham grupos que estavam tendo reuniões de 11 horas da noite. Meu amigo, esses corujões, o pessoal chegava quebrado, lá cansado, acabava 1h da manhã, muito exaustivo. E pensando nessa realidade, a gente separou o segundo sábado de cada mês para que os pequenos grupos possam se reunir, certo? Então, se algum pequeno grupo ele já funciona ordenadamente durante o mês, esse tempo é para você ter uma programação extra, para você sair com um pequeno grupo, fazer um hangout, ter algumas programações extra, atividades dentro da igreja, mas com o propósito de glorificar o nome do Senhor também, tá bom? Terceira semana. Por favor, Davi. Travou? Foi. A rede na rua. Qual é a proposta desse culto? Na verdade, é um culto, mas literalmente saindo das quatro paredes. Semana passada nós começamos esse trabalho piloto, foi uma bênção. A gente foi para a praia e tivemos a oportunidade até de usar um palco que foi montado na praia, foi uma bênção. A gente está trabalhando essa proposta, e nós iremos para praças públicas, a gente vai para anfiteatros, e aí a gente tem desenvolvido uma proposta evangelística e de culto que é uma bênção. Então eu quero convidar vocês a estar com a gente nas redes sociais. Nós estaremos compartilhando através do Facebook, da página da igreja, como serão as programações desse culto, dessa intenção missional. E aí, qual é a proposta por trás desse culto? A gente precisa entender isso. É um culto também fora das quatro paredes. A gente já tem recebido muito, como eu já disse. E agora nós precisamos compartilhar acerca de tudo aquilo que Deus já tem dado a nós. Então, nós vamos sair das quatro paredes. Igreja significa justamente chamados para fora. Fora de onde? Das quatro paredes. Então, nós teremos cultos missionais com intenções evangelísticas, e se você por algum acaso nunca evangelizou, nunca teve essa oportunidade de ter uma experiência em compartilhar o evangelho, não se preocupe, vocês não serão constrangidos, e ao mesmo tempo nós trabalharemos para que todos entendam essa dinâmica de culto, e juntos nós comecemos a compartilhar o evangelho, aprendendo uns com os outros, e tem sido uma experiência muito boa, e a gente precisa começar a fortalecer isso, porque isso é um estilo de vida também. Então, quando nós sairmos para fora, lógico, você sai para fora, não sai para dentro, né? Meu Deus do céu. Quando a gente sair, a gente precisa sair com essa compreensão. Eu vou cultuar o Senhor. É culto da rede, mas não é na igreja, é fora. E aí a gente vai ter luau, vai ter culto em praça pública, Praça da Paz. Eu já pensei na Lagoa também. Tem muitos locais propícios para a pregação do evangelho, para a gente fazer cultos, abordar pessoas poderem conhecer aquilo que nós temos recebido com muito amor da parte de Deus. Último sábado, Café com Palavra, hoje, último sábado do mês. E aí nós trabalhamos o Café com Palavra já há 1 ano. Eu acho que o Café com Palavra já tem 1 ano de vida já.
Eu nem sei, mas eu acho que já tem 1 ano de vida. A proposta é justamente de tratar de assuntos que são relevantes para o crescimento da igreja, e aí também, num culto tradicional, num culto de domingo ou num culto de sábado, como é o primeiro da semana, a gente não pode fazer perguntas, e muitas vezes nós temos tantos questionamentos, e a proposta é justamente abrir esse espaço para você poder ser ouvido e ao mesmo tempo ser respondido acerca dos seus questionamentos. E a proposta é trazendo assuntos que são relevantes para o crescimento da igreja, como a proposta de hoje. Vamos falar sobre o cristão e a política, tá bom? E aí eu quero aproveitar e já chamar André, meu Deus do céu. Sérgio, por favor, Sérgio, vem para cá. Eu vou dizer por quê, gente. André, ele é um irmão muito querido nosso. Ele é da Igreja Batista lá de Jataúba, do pastor André. Todo mundo conhece aqui o pastor André. Ele parece um pouco, não, né? Tá. Então, Sérgio, pode sentar, meu irmão, fica à vontade. Eu quero ler para vocês, para a gente começar aqui, uma citação que nós colocamos no Facebook, junto com a arte que vocês estão vendo aí atrás, de Charles Spurgeon falando sobre a política. E ele disse assim: eu tenho ouvido, não traga a religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens como um candelabro. E aí hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é relevante para a igreja, para o crescimento. E eu quero agora passar, vê se está funcionando já, Sérgio, por favor. Passar para o Sérgio e ele vai fazer algumas considerações, se apresentar melhor. E seja bem-vindo, meu irmão, pode se apresentar. Deus abençoe. Obrigado, Edilson. Muito boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Bem, como ele disse, me chamo Sérgio, não André. Não pareço com o André de jeito nenhum. É o meu pastor, tenho o maior orgulho dele. É uma bênção para a minha vida e tem sido uma bênção para a vida de todos que fazem a Igreja Batista em Jataúba. E é uma honra estar com vocês aqui. Foi uma oportunidade que o Senhor nos deu através da vida de vocês, e eu acredito que tanto será uma bênção para mim quanto para vocês. Afinal de contas, nós estaremos tratando de um tema extremamente relevante. Sempre foi relevante, mas mais do que nunca tem sido relevante devido à atual conjuntura política de nosso país. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler alguns versos em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, a partir do verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Bem, nessa carta de Paulo aos Filipenses, nós vemos Paulo nos trazer um excelente conselho com relação à nossa cidadania. Ele diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A nossa cidadania é basicamente tudo aquilo que nós somos dentro da igreja, mas também fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, da nossa família.
nos clubes sociais, nos eventos que nós frequentamos, a nossa forma de votar, a nossa forma de manifestar com relação à política, por exemplo, isso tudo compõe a nossa cidadania. Pois bem, como o apóstolo Paulo disse, não importa o que aconteça, não importa, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, para que assim, quer eu os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela fé pura em Jesus Cristo. Então, eu introduzo o nosso assunto com as palavras de Paulo aqui, trazendo luz a tudo aquilo que nós iremos falar, pois apesar de nós falarmos de política, nós estaremos falando de política com os óculos de Cristo, conforme a cosmovisão cristã, visão de mundo cristã, certo? Então, é isso. Ok. Eu vou começar fazendo algumas perguntas. Rafa Castro, os papéis para as perguntas estão por aí? Então, aqui nós temos o microfone. Para você que vem pela primeira vez, quando abrimos para perguntas, você pode vir aqui de forma objetiva, fazer a sua pergunta. Então você pode ir construindo ela, pensando nela. Caso você não queira vir, você levanta a mão e uma das pessoas... Rafa, Davi de la Fuente, ele vai... você levanta e ele vai ao seu encontro junto com o papel e a caneta para você poder escrever a pergunta e traz para a gente aqui e nós leremos ela, tá certo? A gente, para começar a trabalhar, olhando por uma perspectiva fundamental, vamos trabalhar alguns alicerces que são necessários, certo? Então eu queria, Sérgio, fazer uma pergunta inicial para você. Política, religião. O que é política? O que é religião? Queria que você pudesse compartilhar um pouco sobre esses dois elementos que são fundamentais numa sociedade. Como já disse um certo político, política é arte. A arte, ou então, pode ser considerada uma ciência, eu considero uma ciência fantástica, aliás, de organização, direção, a maneira como se projeta ou se objetiva algo para uma nação, para um estado, para uma cidade. A política são basicamente todas as relações que o indivíduo terá para com os outros indivíduos. E basicamente o que ele terá como objetivo para isso são algumas coisas determinadas. Um político, ele age conforme a sua pauta para alcançar certas questões, para alcançar certas conquistas. Então, a política, ela é basicamente uma arte, uma ciência que busca se organizar em torno de ideias para que assim possam ser trabalhados projetos para que algo aconteça. Então, política, ela é basicamente tudo aquilo que se faz, mas no âmbito maior, digamos assim, política é isso. São aquelas pessoas que se reúnem em torno de um projeto, de uma ideologia, para trabalharem em busca de um determinado objetivo. Já a religião, segundo o mundo diz, ela é a crença na existência de um Deus, na existência então de um poder ou de uma força cuja qual as pessoas que creem nesse poder, nessa força ou nesse Deus devem ser obedientes ao que ele diz, devem ser obedientes à sua doutrina. Mas, segundo a palavra de Deus, religião é o que está escrito lá em Tiago 1:27, que diz: a religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, religião, à luz da palavra de Deus, a religião pura de Jesus Cristo, porque eu
pessoalmente, eu não sei vocês, mas eu creio que a religião de Cristo é a religião verdadeira, pois é essa que está descrita aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27, é essa, que é aceita como pura e imaculada, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Ok. Qual a relação entre política e religião? Como é que a gente pode relacionar isso? Cito mais uma vez a frase de Charles Spurgeon que você leu aí. Sim. Eu tenho ouvido: não traga a religião para a política, e precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali, na frente de todos os homens, como um candelabro. Bem, Charles Spurgeon viveu em uma época, em muitos conflitos políticos. A sua pregação, o tabernáculo metropolitano ali, dia após dia, crescendo, todos os domingos estando lotados com pessoas com a intenção de ouvir a palavra de Deus, de certa maneira fez um reboliço político em Londres. Então, muitas pessoas interessadas no fim daquela pregação estavam se movendo para que algo acontecesse. Tanto que, se você já estudou a história de Charles Spurgeon, se não, eu recomendo um ótimo documentário que tem, inclusive, é um documentário-filme que tem no YouTube, com a história completa de Charles Spurgeon. Inclusive, algumas pessoas em um culto onde ele estava pregando, soltaram um boato de que haveria ali um incêndio, acredito eu, e muitas pessoas saíram desesperadas e algumas morreram pisoteadas. Esse é um dos principais motivos da depressão de Charles Spurgeon, por muitas pessoas terem morrido por causa de um boato, e um boato gerado por causa da política. As pessoas estavam tramando contra a pregação de Spurgeon, que estava atingindo a Grã-Bretanha sem precedentes. A Inglaterra todos estavam ouvindo a mensagem de Spurgeon, e as pessoas estavam indo para a Inglaterra, para Londres, para ouvir essa mensagem pessoalmente, para conhecer aquele poder de quem tanto as pessoas falavam e que estava mudando muitas vidas. Então, Charles Spurgeon foi, de certa maneira, uma vítima dos políticos, aqueles políticos que desejam a queda do outro. E por isso, Charles Spurgeon disse essa frase, porque as pessoas queriam a separação. É bem verdade que uma das conquistas da Reforma Protestante foi a separação entre Estado e Igreja. Porém, as pessoas acham que, pelo fato da igreja ser separada do Estado, a igreja ela não pode discutir política. A igreja ela não pode falar de política. A igreja não deve se meter nisso. Mas nós compreendemos que a igreja e a religião deve sim, a religião do Senhor Jesus Cristo, deve sim entrar na política. Deve sim se meter na política. Por quê? Porque a política ela não será totalmente pura, mas ela só poderá alcançar um certo nível de qualidade se os pressupostos por trás da atuação política forem aqueles que compõem a ética cristã, a ética de Cristo, a ética que é baseada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a política, sim, se relaciona com a religião e deve se relacionar, não deve sair desse meio. Como ele disse, ela deve ser colocada, a religião deve ser colocada ali na frente de todos os homens como um candelabro, como uma tocha olímpica, onde todas as pessoas irão ver e admirar os ensinos do Senhor Jesus Cristo com relação à ética, que irão pautar uma política saudável e verdadeira. Me fala um pouco sobre igreja e Estado. Como é que você vê a proposta de igreja e de Estado e a harmonia que existe? Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre isso. Bem, como eu já disse antes, e eu acredito que a igreja ela está a par dessa questão. O fato da igreja hoje ser separada do Estado não foi uma iniciativa do Estado. O estadista chegou lá e disse: não, vamos separar a igreja do Estado porque não está dando certo. Não, esse era um interesse primordial para o Estado, que a igreja, com todo o seu poder,
com todo o poder que ela exercia, estivesse ligada, fosse um só com o Estado. E a Reforma Protestante, ela promoveu essa separação. E isso é uma conquista da qual nós não podemos abrir mão. Mas, por causa disso, não é possível que nós venhamos a concluir que, se houve uma separação entre igreja e Estado, a igreja ela não deve mais influenciar o Estado. Isso é um erro. A igreja ela tem sim o poder de influenciar o Estado. O que é o Estado? O Estado é a nação na qual nós vivemos. É a nação para a qual nós pagamos impostos, né? Da qual nós somos contribuintes. Bem, essa nação, esse Estado, ele tem alguns deveres. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, munida da palavra de Deus, que responde à ética cristã, que tem base em Cristo, essa igreja ela tem por obrigação ter a sua influência nesse Estado. Afinal de contas, as pessoas que estão vivendo debaixo desse Estado, elas necessitam ouvir de Cristo. Essas pessoas necessitam conhecer as verdades do Evangelho, não só através da pregação, que é o que é feito aqui, como você disse, de forma expositiva e sequencial, que é uma coisa maravilhosa, mas através de uma ação, de uma influência pautada pelo Evangelho. Uma influência, uma forma de se trabalhar, uma forma de se agir com justiça e com verdade, que só pode ser tirada do Evangelho e de nenhum outro lugar. Então, o Estado, a sua magnitude, obviamente, ela não pode ser comparada com o tamanho da igreja. A igreja do Senhor, a igreja invisível, obviamente, ela tem uma quantidade de membros que nós não podemos contar. Enquanto que o Estado é um elemento ali onde pessoas administram, supostamente através da democracia, através do nosso voto, e o objetivo seria fazer coisas, produzir ideias e pôr em prática essas ideias, para que o nosso bem estivesse sendo colocado em primeiro lugar. E a igreja ela tem um poder fantástico de influenciar isso. Posso dar o exemplo do próprio João Calvino, um dos reformadores, que influenciou de tal maneira o conselho da cidade de Genebra, que a cidade se tornou, digamos assim, ela mudou da água para o vinho. Uma cidade que era conhecida como a cidade mais fedorenta da Europa, passou a se destacar como uma cidade-estado que serviu de referência para o mundo moderno, com a sua estrutura, com relação à educação, à saúde, à segurança, emprego. Bem, esse é só um exemplo de como o Evangelho aplicado de modo a influenciar o Estado, a influenciar a maneira como as pessoas administram essa grande família que é o Estado, ele pode promover mudanças fantásticas. Então, Calvino ele foi um desses que se destacou como alguém que trouxe a influência do Evangelho para abençoar outras pessoas, mesmo aquelas que não confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Temos também Abraham Kuyper, um estadista holandês. Ele chegou a se tornar um estadista. Ele entrou na política e, além de ser um teólogo, de ser um professor, ele pôde estar dentro do Estado, comandando o Estado, de tal maneira que as suas ações puderam abençoar a Holanda de uma maneira sem precedentes. Abraham Kuyper realmente foi e é uma referência para os cristãos que desejam pensar com relação à política, com relação ao que o Estado deve fazer, ao que o Estado não deve fazer, ao que a igreja deve, o que a igreja não deve fazer. Então a igreja tem o papel de anunciar a redenção por meio de Jesus Cristo, enquanto que o Estado ele tem a função de punir os maus, protegendo os bons desses maus e também protegendo as suas propriedades. Essa basicamente é a função do Estado, manter o bem-estar por meio da justiça e da verdade. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a melhor forma de fazer isso. Os preceitos, a ética de Cristo é a melhor maneira de manter a ordem, de manter o trabalho, a justiça, a verdade, tudo que é bom e tudo que é perfeito, só por meio de Cristo. Então, o Estado ele se relaciona com a igreja dessa maneira, não mais como antes, sendo um só. Você citou Abraham Kuyper como estadista. Eu lembrei de uma frase de um pregador americano
James Freeman Clarke, ele fala que um político, ele pensa na próxima eleição, a gente está às portas, né? Mas um estadista, ele pensa na próxima geração. E olhando para o Estado, pensando no outro, o Evangelho, ele é uma representação clara de que o próprio Cristo, ele veio pensando no outro. E quando a gente olha para todo o Evangelho, a construção do Evangelho é dessa natureza. Você vê João Batista, por exemplo, quando ele prepara o caminho para o Senhor, ele chama a atenção das pessoas em Israel, e na verdade naquela época era uma época de corrupção moral, onde o império também estava enlastrado, o caos também, a política da época. E quando as pessoas olhavam para ele chamando a atenção, quando a atenção era revertida, quando a atenção era direcionada a ele revertia para Cristo. É tanto que em um momento ele fala, perguntaram se ele era o Cristo, ele disse: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. E quando ele está vindo, Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, em todo momento, ele fazia isso. Ele chamava a atenção para que as pessoas olhassem para ele, mas para que as pessoas não olhassem para ele, mas para que as pessoas ouvissem a mensagem que ele tinha para oferecer. E aí, na teologia, existe uma palavrinha que os teólogos usam muito dentro desse ponto, que é outrocentrismo, quando na verdade você não está no centro, e sim você está pensando no outro. E o que Cristo fez vindo dos céus à terra foi justamente isso. Ele vem na terra, se torna um de nós para morrer pelo outro. Só para pegar o gancho, esse exemplo que você deu é um péssimo exemplo de como a religião ela não deve influenciar o Estado. Os judeus não influenciavam, mas trabalhavam em conjunto com Roma, com o Império, de tal maneira que cometiam atrocidades em troca de absolutamente nada senão o poder pelo poder, usando o poder que eles já possuíam em um projeto para a manutenção desse poder. E só para ilustrar isso, tem uma frase do ex-papa, é estranho dizer isso, né? Ex-papa Bento XVI, ele disse que quando a política pretende ser redentora, promete demais. Quando pretende fazer a obra de Deus, não se torna divina, mas demoníaca. A política ela não pode assumir o papel de Deus. Assim como Roma ela não poderia assumir o papel de Deus, o Estado brasileiro, os Estados Unidos da América não podem assumir o papel de Deus, nenhuma nação pode, nenhum modelo de Estado pode assumir esse papel, porque esse papel pertence só a Cristo e a função de anunciar é da igreja e não do Estado. Legal. Já a gente vai abrir para perguntas, tá? Se você quiser fazer sua pergunta, escrever ela, você já pode levantar a mão. Anderson e Thay, eu tinha falado Davi de la Fuente, mas antes de Thay, levanta assim, Anderson, levanta assim, Thay. Eles vão ao seu encontro, tá? Casal bonito, coisa fofa. Então, tá? Então vamos começar aí para questões mais práticas. Então diz aí pra gente o que não é relevante para a igreja com relação à política. Eu acho que é uma boa pergunta. Bem, primeiro de tudo, tentar resgatar a mistura do passado. Como eu já citei, foi uma conquista da Reforma Protestante, a separação de igreja e Estado, a laicidade do Estado foi uma conquista da Reforma Protestante. E pensar em ter isso novamente é um erro grotesco. Não é relevante de maneira alguma. O Wayne Grudem, ele fala com relação à influência expressiva, ou seja, a influência que pode ser vista, que é palpável, influência que a igreja irá ter dentro da sociedade, especialmente com o Estado. E ele traz algumas coisas que não são influência expressiva, que de maneira alguma devem estar na pauta da Igreja do Senhor. E tampouco o Estado pode assumir isso para si, essa agenda para si. E a primeira de todas é a imposição da religião. Se no passado o cristianismo ele foi imposto em muitas nações, nós não devemos querer isso novamente. Afinal de contas, nós sabemos que nós que conhecemos o Evangelho, que a salvação ela vem por meio de Cristo, que ela é pela fé, pela graça,
e que o Senhor, através do seu Espírito, é quem convence tanto do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que opera tanto o querer quanto o efetuar, e de maneira alguma o governo sendo usado como ferramenta de coerção, o Evangelho chegará ao coração do homem, porque o coração do homem está totalmente inclinado para o mal, e o Evangelho só pode ser alcançado através do Espírito. A igreja pregando o Evangelho puro e verdadeiro, de forma expositiva, ou seja, da forma mais clara possível, fazendo uma exegese do texto, não fazendo como o Hernandes Dias Lopes fala, uma exegese, colocando no texto aquilo que o texto não está dizendo, mas fazendo uma exegese, decifrando o texto e apresentando esse texto, o Evangelho da salvação aos perdidos. Então, a primeira coisa que não é relevante para a igreja é querer resgatar esse passado, onde a religião era imposta. E nós sabemos, porque nós temos acesso à internet, a livros, à TV, sabemos que muitas nações impõem religião. E nós sabemos que isso não é bom. Isso é dramático para aqueles que vivem debaixo desse tipo de regime, e é perigoso, é mortal para aqueles que se recusam a fazer isso. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Muitas nações que ainda impõem uma religião oficial. E o curioso nisso tudo é que muitas vezes os estadistas, os políticos, aqueles que estão no poder, nem sempre são religiosos. Mas impor a religião é uma maneira de controlar as pessoas. Ter uma certa influência com uma determinada religião, impondo ela como oficial, dá um poder muito grande a um estadista. E outra coisa que não é relevante, segundo o Wayne Grudem, e eu concordo totalmente com ele, é a exclusão, a omissão. É você se calar. Pelo fato de você ser cristão, não é motivo para se calar. Normalmente as pessoas, elas dizem assim, é política, eu não me meto, porque a política ela é corrompida, ela é feita de mentira, ela é feita de coisa ruim. Ou então você se envolve sem saber, né? O que um político faz? Não sei. Quando chegar lá eu descubro. Pois é. Aí, você foi uma das ferramentas, você foi degrau para essa escada que levou esse pensamento até lá. Então, a igreja ela não deve se omitir. A igreja ela deve participar. De maneira alguma a igreja deve se excluir. A igreja deve participar desse debate. Esse momento aqui é uma forma da igreja do Senhor dizer, olha, nós pensamos com relação a isso. Nós temos uma visão de mundo segundo o Evangelho. E essa visão, ela nos dá a maneira como nós devemos agir. Ela nos indica, ela nos ensina a maneira como nós devemos agir e pensar. Segundo o Evangelho do Senhor Jesus, que é soberano. Segundo o Evangelho daquele que conhece todas as coisas, mas não só conhece como criou todas as coisas. Então, se omitir, ficar de fora, deixar para lá, porque é pecaminoso, é um erro. É um pecado grave a omissão. E outra coisa que não é uma influência expressiva, não deve estar na pauta da igreja, é retirar-se do governo. Bem, eu não sei, pode ser que existam aqui pessoas que de alguma maneira fazem parte do Estado. Seja um professor que dá aulas em escolas e universidades públicas, seja um funcionário público, um gari, seja uma pessoa que de alguma maneira trabalha, digamos assim, para o Estado. Essa é a ideia. Você trabalha para o povo, mas em primeiro plano você estaria trabalhando para o Estado. Então, talvez existe alguém aqui que trabalha, é servidor público? Bem, se você faz parte do Estado de alguma maneira, você não deve sair, você não deve se retirar de lá. Mas o que eu devo fazer, irmão? Eu devo todo dia subir em cima de um banco e pregar o Evangelho? Bem, se você tiver essa abertura, faça isso. Mas a melhor maneira de agir no seu trabalho, mostrando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é com verdade, é com honestidade, é com um trabalho duro e digno do seu salário. Porque pessoas que não trabalham também, que têm só o posto, não glorificam a Deus. Pessoas que estão simplesmente recebendo e tendo nome num crachá e numa folha de pagamento, não estão glorificando a Deus. Então, o ato de trabalhar e trabalhar com amor é uma maneira de glorificar a Deus. Você não deve se retirar.
Isso também vale para as pessoas que trabalham na iniciativa privada, mas se você trabalha no Estado, você tem uma maneira de influenciar uma prefeitura, uma unidade federativa, ou mesmo o Estado brasileiro, a nação brasileira, através do Evangelho. Você tem a oportunidade de mostrar a diferença. E trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Não que o Estado seja Deus, não confundam as coisas. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus que fez todas as coisas. E quando nós trabalhamos para a glória dele. Só para eu terminar aqui, mais duas coisas. Dedicar-se exclusivamente ao evangelismo. Bem, você deve evangelizar. Como Edilson fez o convite aqui, para ir para a rua com a rede, evangelizar, você deve fazer isso. Você deve fazer isso através dos grupos pequenos, vocês também usam os grupos pequenos para evangelizar, não é isso? Sim. As maneiras com as quais vocês evangelizam, indo para a missão, fazendo alguma coisa, devem evangelizar. Mas não só fazer isso. Momentos como esse, eu repito, são essenciais para a igreja. Porque são momentos como esse que a igreja irá manifestar o seu pensamento, que é baseado na palavra de Deus, com relação a esses temas. Fé e trabalho, fé e política, universidade, enfim, todos os temas que são relevantes para nós que vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo, então esses temas são relevantes. E outra coisa é dedicar-se exclusivamente à política. Algumas pessoas começam a pensar política no nosso meio e se dedicam só a isso. Isso é um erro, porque muitas vezes você vai abandonar o evangelho pregando o evangelho para a política. Eu quero uma política moralizada, eu desejo uma diferença. Às vezes você se dispõe até a se candidatar, dizer, eu vou moralizar a Câmara, eu vou moralizar a Prefeitura, mas você acaba abandonando todo o restante. E a proposta é que nós venhamos a viver um evangelho integral, e não apenas a política. Então, não dedicar-se exclusivamente à política também, porque isso, de maneira alguma, é expressivo diante da sociedade, segundo o Wayne Grudem. E recomendo até, só para terminar, o livro do Wayne Grudem, que é Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. Se você não leu, recomendo que você possa estar lendo também. Beleza, aqui nós temos pessoas de faixa etária diferentes. Alguns gostam de política, outros talvez tenham curiosidade, mas nunca tenham estudado. Enfim, todas as pessoas, elas fazem política. Eu queria entender melhor isso. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse café está espetacular. Eu queria entender por que eu assistia do mês passado, não estava aqui, mas assisti o Jorge Noda, ele tomava tanto, fiquei imaginando que aquele café deve ser muito bom. Cada um tem seu gosto, né? Mas, enfim. Aqui, a gente colocou café aqui em sua homenagem. Porque café com leite não combina. Se tiver café com leite aí atrás, traz um pouquinho para mim. Não combina café com leite, sabe? Só para vocês saberem. Mas, enfim, tá ótimo. Todas as pessoas fazem política. Sim. Como eu disse no início, o que é política? E política, ela é basicamente a habilidade de relacionar-se com os outros, tendo em vista a obtenção de resultados e objetivos que você traçou, que um grupo, ou que um partido, ou que um movimento político, social, traçou. Então, todas as pessoas, sim, fazem política. Como eu conversava com o Edilson, as pessoas fazem política até no seu casamento. Marido fazendo política com a esposa, que no nosso caso, né, nós somos solteiros. Mas conta aí melhor essa história aí pra gente aprender, então. Ele vai desencalhar primeiro que eu, só para vocês saberem. E tá óbvio, né? Mas enfim. Não sei, vai. Não. Vai que... Você tá aqui, ó. Você tá lá em Pernambuco, não sei. Não, lá é 18 mil habitantes. Aqui é quanto? Você tem uma probabilidade maior. Por esse motivo, vocês pensaram o quê? Então. Seja bem-vindo aqui em João Pessoa também. Vem esporadicamente, apesar da praia ser muito bonita. Olha aí, um bom argumento para vir outras vezes. Então, né? E a recepção de Dona Inês, a mãe do pastor André, também ser uma coisa espetacular. Bem, sim, todos se envolvem com política de alguma maneira. Então, você trata de política, as suas relações dentro da igreja. Eu acredito que toda a movimentação de Edilson e todas as outras pessoas que trabalham para esse evento acontecer é um ato político. Eu enrolo que só o povo aqui para dar certo. Falo com um, falo com o outro.
ei, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Isso é fazer política? É fazer política. Então tô bem na fita. É você... Tá tudo bem, graças a Deus, então. É você estar ligando as brincadeira, linhas. Gente, brincadeira. É você estar não. construindo uma teia com relacionamentos de pessoas que convidam outros, de pessoas que estão aqui para colaborar. Você me disse, inclusive, que tem um grupo, não sei se estão aqui, né, que discutindo sobre o tema política. Tem algumas pessoas, sim. Não estão todos, mas semana passada, foi semana retrasada, eu estava falando da galera que saiu para conversar sobre política num café, foi muito bom. E compartilhei um pouco com ele sobre os assuntos que foram tratados lá. Tem sim, tem. É uma maneira que mesmo inconscientemente vocês fazem política, nós fazemos política. Então sim, todas as pessoas elas fazem política de uma maneira ou de outra, com a sua família, no seu trabalho. Na faculdade, eu não sei você, mas na faculdade eu fazia muita política para poder fazer a coisa acontecer, mas no trabalho em grupo. É preciso fazer muita política para que os preguiçosos possam fazer alguma coisa, falando sério, na verdade. Então sim. Eu acho que um bom exemplo de político, na minha opinião, vou trazer numa linguagem mais simples, é quando está aquele boi de fogo, meu amigo, o negócio tá pegando fogo, fugindo do controle, e sempre aparece alguém para conciliar os lados, acalmar os ânimos das pessoas e fazer com que a paz seja restabelecida. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Sempre quando o tumulto, o caos ele vem à tona, alguém surge para poder tentar apaziguar os ânimos e acalmar, contornar a situação. Isso é uma boa dinâmica prática, né, de se desenvolver política, não é? Em aspectos práticos, quando alguém tem iniciativa dessa natureza. Eu não sei se você concorda com esse exemplo. É um exemplo simples, mas eu acho que se encaixaria bem numa compreensão. Sim. Inclusive, tem uma amiga de Vitória da Conquista, na Bahia, que eu conheci em um acampamento missionário em Fortaleza. Então lá tinha pessoas de muitos estados do Brasil e também até de outros países, da Europa, enfim. E quando surgiam os conflitos, afinal de contas, você passar 15 dias num lugar isolado, com pessoas que você não faz a mínima ideia de onde saíram, quais são os costumes, de que igreja vieram, enfim. É complicado, surgem conflitos, surgem situações que necessitam da mediação de alguém. E tinha essa menina de Vitória da Conquista, que sempre no meio do caos, ela surgia com uma solução. E todo mundo parava e olhava para a cara dela e dizia como ela encontrou essa solução. Porque nem sequer as pessoas que estavam à frente do acampamento ficavam perdidas. Como a gente vai resolver isso? Como a gente vai resolver isso? E ela, com 5 palavras, trazia a solução, trazia luz à escuridão do caos. Então você concorda que política é uma vocação? Sim, nesse sentido, sim. Essa menina, essa missionária, obviamente ela tem a vocação para a política. Eu não sei como é que ela vai seguir sendo missionária. Se sendo uma política de fato, diplomada por uma Câmara, por um Congresso, não sei, ou se ela continuará fazendo política nos campos missionários, em sua igreja, não sei. Mas é uma vocação. Por mais que eu tenha dito que todos fazem política, existem algumas pessoas que se destacam, como ela. Existem pessoas que no nosso meio se destacam e conseguem organizar coisas, fazer certos contatos, fazer com que certas coisas aconteçam que eu, por exemplo, que não tenho a mínima noção de como fazer isso, paro e observo. Eu digo, meu Deus, como ele ou ela conseguiu. Bem, eu acredito que é uma vocação. Volto a citar Calvino, por exemplo. Calvino, com certeza ele tinha um dom para a política, porque ele um francês, chegou em Genebra, fez um estardalhaço, tanto que foi expulso, depois ele foi chamado de volta para Genebra, e ele conseguiu fazer uma coisa fantástica em Genebra, como eu já disse. E Abraham Kuyper também, um ótimo exemplo disso, alguém que nasceu com dom, tanto que chegou a ser um estadista, alguém reconhecido não só no meio cristão, como lá fora também, é exemplo para muitas pessoas que estudam política.
Aí quando você fala isso, que política é uma vocação, meu Deus do céu, chega a me dar um aperto no coração e uma dor, porque quando eu olho para a campanha eleitoral hoje, eu ligo a televisão num horário de campanha, ou então eu vejo as bandeiras. Isso aí é até um outro ponto que eu, enfim, a forma de promover a campanha eleitoral hoje chega a me dar uma repulsa. Eu saí esses dias do supermercado e quando eu saí tinha um monte de bandeiras e aquele negócio chega a me dar uma agonia. Eu falei, meu Deus do céu, de novo isso? Será que essa proposta de campanha eleitoral ainda funciona hoje, nos dias atuais? E esses dias aí, num sinal, uma pessoa chegou para me dar um santinho, eu falei, não quero não, moço. Obrigado. Você sabe o que um político faz? Não sei, quando eu chegar lá eu vou saber. Talvez até hoje não saiba, né? E você fica vendo as figuras caricatas que se promovem no período de eleição e, poxa, o que esse cara... A favor da saúde e da família. Mas isso é óbvio. E, poxa... Se não for, pelo amor de Deus. Se não for, né? então... poxa... Agora, quando eu olho por essa perspectiva da vocação, uma das pessoas que vem na minha memória assim, é a figura emblemática de um cara que eu admiro, Cristóvão Buarque, por exemplo. Hoje ele é senador, foi candidato à presidência, não ganhou, um dos maiores defensores da educação. Eu lembro de um fórum um fórum que ele participou nos Estados Unidos e o tema era internacionalização da Amazônia. Aí ele falou, eu sou a favor da internacionalização da Amazônia, quando ela passa a ser agora uma propriedade do mundo. Mas eu sou a favor quando todos os centros culturais que existirem no mundo também forem internacionalizados, como o Museu do Louvre. E aí ele começou a citar, enquanto isso não acontecer, eu luto para que a Amazônia seja somente nossa. Mas você vê através da sua campanha política, eu não estou defendendo o cara não, porque, enfim, mas é um cara ficha limpa. Então, assim, eu acho que isso era para ser o óbvio no meio de todos, né? E não um espanto, mas enfim. Ok, só para que eu lembrei dele, falei. Sim, próxima pergunta, então. Ok, eu parei no tempo agora. O cristão, ele pode se envolver com política? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas ele pode se envolver, então, com a política até que ponto? Eu vou deixar... Fala. Sim, ele pode. Ele não só pode, como ele deve. Aí a questão principal é até que ponto, até onde o cristão pode chegar. Ele pode vir a se tornar um presidente? Sim. Kuyper, um exemplo disso, se tornou um estadista. Foi lá a luta política e conseguiu se eleger. Mas é um pouco complicado essa questão, não é tão simples assim não. Quando você chega para as pessoas, para os cristãos evangélicos, e faz essa pergunta, normalmente você vai obter duas respostas. Você tem duas respostas possíveis. Na maioria das vezes, não, porque política é do diabo. Você escuta muito isso. Ou então a resposta, sim, mas debaixo de muita oração, meu filho. As pessoas... essas são as duas respostas possíveis. Existe talvez um Edilson que vai responder algo mais, talvez ele me dê uma palestra de meia hora e eu vou achar fantástico isso, porque não vai se resumir, a política é do diabo, ou sim, é bom, mas tem que ser debaixo de muita oração. Então, até que ponto isso? William Perkins, ele traz alguns pontos onde se torna ilícito que o cristão ele se envolva com a política. O primeiro deles é quando Deus ele dissocia dois chamados por sua palavra ou mandamento. Então o cristão ele é chamado para algo na sua vida. E um eventual envolvimento com política seria não muito bom. Eu vou citar um exemplo prático. Eu fui convidado por uma das coligações da minha cidade para me envolver diretamente. O candidato, o pretendente a pretendente, na época, né, a ser prefeito da cidade, me procurou e disse: olha, nós estamos assim, com tais ideias, abertos a ideias, e eu gostaria de você na coordenação da minha campanha. Eu disse: olha, eu gostei da forma como ele
gostaria de trabalhar em sua campanha e como seria uma eventual administração, mas eu disse a ele: olha, infelizmente eu tenho alguns pontos pelos quais eu não posso estar na linha de frente. Ele disse: quais? Me explique. Eu disse: o primeiro de tudo é o que eu dou um valor muito grande à igreja. Ele disse: por quê? Porque tem pessoas da sua igreja que se envolvem diretamente com política. Eu: sim, mas pelo fato de eu estar, vez por outra, pregando o evangelho, no púlpito, proclamando a palavra do Senhor, eu não me preocupo com o meu nome, mas com o fardo que a igreja pode carregar devido a isso. Eu posso usar até exemplos de outras pessoas que fizeram isso, que estavam em uma posição semelhante a mim, não em nossa igreja, obviamente, e que prejudicaram não só a si, que nem importa tanto assim, mas a igreja do Senhor como um todo saiu com um mal-estar extremo, por ter um de seus membros, uma pessoa influente, muitas vezes um diácono, um presbítero, alguém que tem algum tipo de função na igreja, que prega o evangelho, talvez semanalmente, mensalmente, está envolvido na linha de frente com uma campanha que muitas vezes, a grande maioria das vezes, 99% das vezes, não segue princípios nenhum, muito menos princípios cristãos. Então, ele traz esse é um dos pontos onde se torna ilícito. Um chamado batendo de frente com o outro, segundo a palavra de Deus. Não dá certo. Causar escândalo para a igreja do Senhor. Outra situação onde se torna ilícito para William Perkins quando a prática de um chamado atrapalha a do outro. Existem pessoas que se candidatam, vencem as eleições por causa da força da igreja. A igreja evangélica, ela tem um poder de voto grande, são muitos membros, principalmente as pentecostais, neopentecostais, elas têm um grande número de membros, é uma coisa impressionante. Você vai em uma igreja, ela tem 3 cultos por dia e cada culto tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, é uma coisa absurda, eu não sei como é que aquilo acontece. Então, eles têm o poder de eleger até deputado federal, muitas vezes. Então, há essa possibilidade de alguém que faz parte daquele meio ascender ao poder. E pode ser um pastor, pode ser um missionário, eles gostam de usar esse nome, né? Pastor fulano, missionário fulano, irmão fulano, irmãzinha do círculo de oração fulano. Tem esse tipo de coisa. Sempre usando esse rótulo, porque isso faz uma ligação com a igreja. Isso tanto vai ter o voto certo dos membros, como também terá uma espécie de atração. As pessoas, olha, é um cristão, então tem uma certa credibilidade diante da sociedade. Com certeza não vai agir como os outros. Não vai roubar. E alguns até dizem assim: vai roubar menos. Eu já ouvi isso. Mas uma terceira situação, só para finalizar, quando a combinação dos 2 chamados prejudica o bem comum. Vocês conhecem alguém que faz isso? Um certo deputado federal? Como talvez? Não entendi. Quando a combinação de 2 chamados prejudica o bem comum. 2 chamados. O chamado de pastor e o chamado para deputado federal. A bivocacionalidade. E quando isso atrapalha, quando isso prejudica o bem comum? Bem, essa é uma situação onde se torna ilícito. O cristão já passou do ponto. Aí a criatura já passou do ponto. Tanto prejudica o seu chamado ministerial, que muitas vezes a gente chega a duvidar, quanto prejudica também o bem comum de outras pessoas que nem sequer professam a religião evangélica. Então, esse ponto aí se torna complicado. E nós temos a seguinte situação: nós temos a política, o sistema como ele é, aí nós temos o homem caído, certo? O homem caído, o homem inclinado ao pecado, e nós temos o sistema corrupto que está instalado na política. Então, nós temos 3 coisas que, combinadas, fazem um estrago extremo. O fato das pessoas estarem ali roubando na política é simplesmente porque elas caíram. Elas são seres caídos, assim como nós. Nós caímos. O Senhor nos encontrou, graças a Deus por isso. Mas, mesmo o Senhor tendo nos encontrado, o fato de nós estarmos ali dentro ainda é perigoso.
porque nós estaremos sendo tentados. E como nós somos inclinados ao pecado, a tentação estará à vista e pode fazer um estrago grande. Charles Spurgeon, a respeito disso, ele fala: é um efeito da queda o fato do homem amar o pecado mais que a justiça, e os caminhos do mundo mais que os caminhos de Deus. A queda, caminhos do mundo. Mais os caminhos do mundo, mais o pecado do que a verdade, do que a justiça, do que os caminhos de Deus, por causa da queda. Ok. Gente,